meus caros, tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Georgeton. Eu sou professor de Direito aqui na Universidade Unisalesiana. Hoje estaremos aqui gravando uma palestra para o quinto CIT, o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Muito bem. Hoje teremos aqui como nosso convidado o professor doutor José Bruno Martins Leão. O professor José Bruno, ele é pós-doutorando em ciência com inteligência artificial da Umbra University dos Estados Unidos, doutor em sistema constitucional de garantia de direitos de UNICEF do ITE, membro do Conselho Editorial e revisor do Journal of Public Policy and Administration de Nova York, Estados Unidos, autor dos livros O Supremo em Perspectiva, Tempo, Direito e Progresso e ainda Justiça em Transformação, e coautor do livro O Poder em Questão. Muito bem. O doutor professor José Bruno vai nos brindar com uma palestra cujo tema é Inteligência Artificial no Direito, Risco ou Oportunidade? É um dos temas mais interessantes e mais atuais dentro da nossa área. Então, nesse momento, eu abro aqui o nosso espaço de forma muito honrosa para o professor José Bruno. Professor João, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente ao amigo, hoje amigo, nós nos conhecemos um doutorado, somos colegas de doutorado. Exatamente. E, claro, da pesquisa surgiu a amizade e, com certeza, inúmeras outras colaborações e parcerias na pesquisa e também na academia. É uma satisfação estar aqui hoje com o professor e agradeço também, especialmente, ao Centro Universitário Unisalesiano pela oportunidade que nos concedeu, a oportunidade de dialogar, basicamente, uma conversa bastante produtiva e, com certeza, que trata sobre um tema essencial, indispensável atualmente, porque vivemos na tal da era da inteligência artificial. Até interessante porque nós estamos na sala de aula, eu e o professor, e geralmente quando começamos algum tema, sempre abordamos, considerando a era da informação, a era digital, agora eu diria que estamos um passo além. Agora chegamos na era da inteligência artificial. E devido a isso, eu parabenizo o Centro Universitário Unisalesiano e também o professor João pela oportunidade de debater um tema tão atual e tão indispensável à formação dos nossos acadêmicos. De início, eu faço, abusando até da gentileza do professor João, 2 convites. O primeiro convite é para que os nossos acadêmicos e professores também, pesquisadores, participem do nosso grupo de pesquisa em Inteligência Artificial e Direitos Fundamentais, que atualmente é desenvolvido na Umbra, uma universidade americana, sob a nossa coordenação. E, basicamente, várias das reflexões que traremos aqui hoje são resultado desses encontros de estudo e dessas reflexões que debatem a relação entre inteligência artificial e o nosso direito, um futuro, um risco, uma oportunidade. Qual é o cenário possível? Qual é o cenário que nós podemos vislumbrar a partir desse novo cenário de inteligência artificial, tecnologia e direitos humanos? O segundo convite que eu faço, gentilmente e respeitosamente também, a acadêmicos e professores, é que participem da nossa coletânea O Futuro dos Direitos Fundamentais, Impactos, Conflitos e Inovações Legislativas, que é hoje, basicamente, uma parceria entre a editora científica digital e o nosso trabalho nesse campo de pesquisa da inteligência artificial. Dito isso, professor, gostaria basicamente de apresentar algumas reflexões. A finalidade de hoje é basicamente colocar aquela pulga atrás da orelha para verificarmos e pensarmos se de fato essa inteligência artificial apresenta riscos relevantes ou
oportunidades de crescimento e até mesmo o aprimoramento da nossa atuação no direito. E para começo de conversa, já registramos o seguinte: dificilmente o nosso aluno, nossa aluna, encontrará um conceito único de inteligência artificial. Por quê? Inclusive, isso foi objeto de um questionamento, de uma discussão no nosso último encontro do grupo de pesquisa. Uma aluna diz: professor, eu não sei se estou errada, mas não sei se esse é o conceito certo de inteligência artificial. E basicamente disse a ela o seguinte: fique tranquila, porque na literatura científica hoje, na pesquisa acadêmica, são vários os conceitos apresentados com a finalidade de apresentar uma definição de inteligência artificial. Geralmente, nós temos acesso àquele conceito tradicional, que é basicamente uma inteligência artificial que busca imitar ou reproduzir capacidade de pensamento, de processamento lógico do cérebro humano, ou capacidades humanas, potencialidades humanas. Ressalto, o conceito não é definitivo, não é único. Por quê? Porque há autores que apresentam até mesmo o conceito de superinteligência, como se a inteligência artificial tivesse o objetivo não apenas de imitar a capacidade humana de pensamento, mas, além disso, de ir além desse elemento humano e até mesmo substituir o ser humano em diversas áreas de atuação. Professor, é preocupante? Não é? Veremos isso, podemos refletir. E um ponto também interessante que precisamos deixar bem claro aqui. Evidentemente, eu e o professor João não temos a finalidade de colocar um ponto final nessa discussão. Pelo contrário, aqui iniciamos um debate, aqui iniciamos uma reflexão que com certeza é produtiva e continuará atual por muito e muito tempo. Por isso que, quando nós abordamos inteligência artificial, necessariamente trazemos ou fazemos uma referência a alguns conceitos, por exemplo, algoritmo, aprendizado de máquina, métodos fundacionais, inteligência artificial de propósito geral, mas, de qualquer forma, qual é a tônica desse nosso encontro aqui hoje, proporcionado pelo Centro Universitário Unisalesiano? Basicamente, verificar: existem benefícios da inteligência artificial? Existem, mas existem riscos também da utilização dessa mesma inteligência artificial? O primeiro ponto é: não existe apenas uma inteligência artificial. Claro que existem as IAs mais conhecidas, mas, de qualquer forma, isso justifica também a introdução desse tema para os nossos acadêmicos. Porque a ideia apresentada pela literatura, isso está registrado em periódicos e pode ser, inclusive, fonte de pesquisa para os nossos acadêmicos, é que um dos benefícios, talvez até mesmo considerado um dos principais, da inteligência artificial é melhorar a capacidade de decisão, ou seja, melhor capacidade decisória. Por quê? Porque, como eu sempre digo em sala de aula, em tese, em regra, em teoria e em princípio, essa inteligência artificial armazena uma quantidade imensa de dados e de informações, por vezes até considerada uma quantidade superior à do cérebro humano. Professor, isso é definitivo? Não, isso também é controverso. Nada do que apresentaremos aqui é a palavra final nesse campo de reflexão. Por quê? Porque informações são armazenadas o tempo todo em mecanismos ou plataformas de inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, para justificar esse suposto benefício, também se considera o quê? Que essa inteligência artificial também é capaz de processar essas informações com muito mais velocidade. E não apenas armazenar e processar, mas também fazer correlações em um volume massivo de dados que podem estar além das possibilidades de uma pessoa ou até mesmo de uma equipe.
Professor, existe um risco nesse contexto? Sim, existe um risco. Por quê? Se essa inteligência artificial é definida ou nos é apresentada como um conjunto, como um repositório, como uma possibilidade de armazenar quantidades imensas de informação, isso pode resultar no quê? No fato ou no episódio dessa inteligência artificial inventar informações. Por isso o cuidado, por isso a cautela, principalmente quando se trata de trabalhos que podem comprometer a nossa imagem, a nossa credibilidade profissional, seja como acadêmicos, pesquisadores ou professores de direito, advogados, magistrados, enfim. O campo de aplicação é imenso, mas a cautela fica registrada. Essa inteligência artificial, no momento, pode produzir informações inventadas e até mesmo absurdas. O que é isso, professor? Isso é conhecido como um desvio. Que desvio é esse? Um desvio chamado alucinação. Ou seja, a inteligência artificial também alucina, ela inventa, ela produz coisas que não existem. Inclusive, tem um caso bastante interessante de um advogado. Isso está no sítio eletrônico, no sítio oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que basicamente foi multado porque apresentou um recurso produzido essencialmente por inteligência artificial. E no texto, no desenvolvimento desse recurso, o que a inteligência artificial fez? Como ele se utilizou de uma inteligência artificial chamada generativa, ou seja, que produz conteúdo, essa mesma inteligência artificial alucinou, caiu no desvio da alucinação, ou seja, produziu doutrina que não existe, produziu nomes de autores que não existem e também produziu jurisprudência, inventou julgados. Resultado, isso foi constatado pelo tribunal, constatado pelos desembargadores e, claro, resultou em um prejuízo à imagem e também à carreira desse profissional. Portanto, o primeiro fato ou o primeiro cuidado que devemos considerar nesse contexto é: inteligência artificial pode nos auxiliar, não tenha dúvida, porém, sempre em estado de cautela, sempre adotando o devido cuidado, porque, digo de novo, pelo fato de armazenar não significa que ela é infalível. Inteligência artificial, neste momento em que estamos a conversar, nesse momento de desenvolvimento tecnológico, ainda produz informações falsas, ainda inventa coisa que não existe. E claro, além dessa capacidade de decisão aprimorada, por quê? Porque não apenas no direito nós temos isso, a capacidade ou a necessidade de tomada de decisão informada. Isso pode ser utilizado ou pode ser realizado com auxílio direto dessa inteligência artificial, ou melhor, dessas plataformas ou mecanismos que se utilizam da inteligência artificial. Professor, mas isso se restringe a conhecimento legal, isso se restringe a tecnologias propriamente ditas, a sistemas de informação? Não. De acordo com a própria literatura, essa inteligência artificial ou essas inteligências artificiais também podem ser utilizadas na linguagem e na comunicação. Como assim, professor? Hoje, nós podemos contar com a inteligência artificial para fazer traduções, para utilizar essa inteligência artificial como assistente de voz. Essa inteligência artificial também produz textos, imagens, sons e também uma série de outros conteúdos, sempre com a cautela, cuidado para não incorrer em erro, cuidado com o desvio, cuidado com esse efeito de alucinação da inteligência artificial. Outro campo também que é utilizada
essa inteligência artificial, e hoje já é reconhecida como um benefício para todos nós, é empregar essa inteligência artificial na pesquisa e na nossa capacidade de inovação acadêmica. Porque, se não me falha a memória, só como exemplo, eu li em uma notícia da Universidade de Waterloo, no Canadá, que inteligência artificial já foi utilizada até mesmo para acelerar descobertas de câncer. Ou seja, essa inteligência artificial também é utilizada para acelerar descobertas científicas e também desenvolvimento de medicamentos, de materiais, de produtos, auxilia até mesmo em constatação, em exame de mudanças climáticas, controle de epidemias, até mesmo em sustentabilidade das cidades. Ou seja, temos inteligência artificial aplicada no direito, na linguagem, na pesquisa, na medicina, como nós vimos, e, claro, essa inteligência artificial também se aplica nesse ambiente em que nós estamos, ou seja, na educação e na cultura. Porque, quando bem empregada, quando bem utilizada, essas inteligências artificiais também facilitam o que é chamado de aprendizado personalizado. Ou seja, mesmo que em uma educação à distância, essa inteligência artificial também auxilia professores e auxiliam também alunos. Professores, claro, nós temos à nossa disposição hoje mecanismos de IA que facilitam, por exemplo, uma preparação de uma aula, a elaboração de questões, correção de trabalhos, elaboração de provas também, mas sempre com cautela. Por quê? Cuidado com a veracidade dessas informações. Ou seja, professor, tem risco de plágio? Claro, mas plágio não é novidade na era da inteligência artificial. Plágio existe desde que pesquisa é pesquisa, desde que pesquisador é pesquisador. Ou seja, existe o risco de plágio, mas um efeito severo que nós precisamos considerar também é o uso excessivo dessa inteligência artificial. Por quê? Claro que a nossa bandeira é a seguinte: usar a inteligência artificial como uma plataforma de auxílio do ser humano. Ou seja, não queremos substituir a inteligência natural. A inteligência artificial é apenas um meio, é uma ferramenta, não é uma substituição do cérebro. Portanto, cuidado com a utilização excessiva de inteligência artificial, porque isso pode resultar no quê? Em limitação da criatividade, desse espírito criativo, e também, claro, com reflexão no direito, isso também gera discussão até mesmo sobre direito autoral. Portanto, basicamente, quais seriam os objetivos, quais seriam os reflexos dessa inteligência artificial no direito? Como então se dá ou pode ser utilizada essa inteligência artificial no direito? Existe, ou melhor, existem hoje propostas de regulamentação da inteligência artificial. Inclusive, essa é a tônica do nosso grupo de pesquisa, do grupo de pesquisa em inteligência artificial e direitos fundamentais. Por quê? Quando não utilizada com propósito e de forma ética, essa inteligência artificial pode provocar o quê? Violação de direitos fundamentais. Nós sabemos, nós constatamos isso, por exemplo, a adulteração de imagens, a adulteração de conteúdo audiovisual, imitação de vozes de pessoas que, para fins espúrios, diversos ou ilegais. Ou seja, qual o reflexo, então, dessa inteligência artificial em direitos fundamentais? Para início de conversa, em relação à regulamentação, nós temos diretrizes. E a pesquisa e a literatura científica, nesse momento, já reconhece basicamente 3 diretrizes para iniciar o questionamento, o debate sobre regulação da inteligência artificial.
Qual a diretriz maior? Primeira, defesa dos direitos fundamentais. E a partir daí nós temos a ideia essencial, os 3 pilares, que são privacidade, igualdade e liberdade. A inteligência artificial jamais pode ser utilizada para violar a privacidade ou intimidade alheia. Não podemos utilizar a inteligência artificial para realizarmos uma vigilância invasiva, ou seja, precisamos utilizar a inteligência artificial ao lado do direito fundamental à privacidade e também ao lado do direito fundamental à igualdade ou à não discriminação. Por quê? Porque, por vezes, e até mesmo por influência de algoritmos, essa inteligência artificial pode provocar ou pode reproduzir vieses históricos de discriminação. Ou seja, não raramente, não que isso seja um resultado automático da IA, não é isso. Mas, quando mal utilizada, essa inteligência artificial pode resultar na discriminação de grupos vulneráveis. E digo em critério de gênero, de raça, de orientação sexual, de religião, de idade, ou seja, toda essa discriminação que já é proibida pela nossa Constituição Federal e também pelas leis infraconstitucionais. E, claro, a nossa cláusula geral da liberdade. Por quê? Podemos utilizar essa inteligência artificial? Claro que sim, desde que seja com propósito e com um protocolo ético. Ou seja, ao mesmo tempo em que utilizamos inteligência artificial, precisamos preservar a nossa autonomia cognitiva, nossa autonomia de pensamento, o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de questionamento e de reflexão contra essas manipulações. Precisamos utilizar a inteligência artificial para garantir o quê? O pluralismo, a diversidade saudável de ideias, a liberdade de expressão e, claro, o acesso à informação contra filtros questionáveis ou contra censuras provocadas até mesmo pelos algoritmos. Professor João, então, num sentido geral também, essa inteligência artificial hoje será regulamentada também de acordo com um critério intitulado Proteção da Democracia. Hoje nós consideramos e devemos utilizar também a inteligência artificial para combater a desinformação, para combater os discursos de ódio e também para evitar ataques indevidos e extremados às nossas instituições. Dito isso, professor, eu lhe devolvo a palavra e agradeço pela oportunidade novamente de contribuir com a reflexão proporcionada pelo senhor e também pelo Centro Universitário Unisalesiano. Eu que agradeço, doutor José Bruno. O doutor nos brindou com uma série de informações, inclusive entrou no questionamento da possibilidade de uma normatização a respeito da inteligência artificial, que eu acho que eventualmente nós estaremos passando por isso, é inevitável, deverá haver algum tipo de limitação legal e vai ser interessante que realmente o tipo de estudo que o doutor faz é muito importante, porque nós da área do direito não temos muito conhecimento sobre esse avanço tecnológico, né? A inteligência artificial é uma coisa muito nova para nós, né? Então é preciso que grupos, pessoas como o doutor, possam se aprofundar na temática, para que tragam possibilidade de solução para esse tipo de regramento, né? Eu achei muito interessante essa parte. Mas, doutor José Bruno, o senhor acredita que essa evolução, esse desenvolvimento da inteligência artificial no mundo jurídico, ele vem impactando, ele vem atuando mais sobre a advocacia propriamente dita, sobre talvez o magistério, sobre o mundo acadêmico, né? Os professores ou até mesmo os alunos, né? Então, qual seria a área do nosso mundo jurídico, em que a IA vem impactando de forma mais acelerada, mais robusta? Agradeço, professor João, pela pergunta, bastante pertinente, por quê?
Porque basicamente hoje a IA está em tudo. Está na magistratura, está na advocacia e está no mundo acadêmico, ou seja, no trabalho docente e também nas atividades dos alunos. Na magistratura tem um exemplo bastante interessante, porque que foi noticiado que o maior tribunal trabalhista brasileiro já adotou uma inteligência artificial denominada Galileu. E basicamente, qual é a finalidade dessa inteligência artificial? Ela faz um trabalho maravilhoso de identificação de argumentação. Por quê? Em resumo, essa inteligência artificial, ela lê a petição inicial, verifica quais são os principais argumentos, ela, se for o caso, também lê a contestação e já fornece ao magistrado uma estrutura em tópicos de sentença. Veja só que revolução dessa inteligência artificial aplicada no judiciário. E, claro, a STJ já usa inteligência artificial também. Isso não é novidade. A própria inteligência artificial, por si só, já não é uma grande novidade. A questão é, agora nós temos muito mais efeitos, ou principalmente a má utilização dessa inteligência artificial é que provoca os grandes destaques, seja na imprensa ou até mesmo no nosso meio de atuação. Porque, citamos anteriormente, é utilizada a inteligência artificial na advocacia? Com certeza. Eu já utilizei a inteligência artificial para produzir documentos, mas, claro, com técnica, com protocolo ético, com critério de avaliação e de validação. O que não fez, infelizmente, o colega que elaborou um recurso não conferiu, e lá tinha o quê? Tinha a doutrina inventada, a jurisprudência inventada, nome de doutrinador inventado, assim, um desastre. Ou seja, vimos magistratura, exemplo, vimos um exemplo na advocacia e na produção acadêmica. Hoje, os nossos estudantes utilizam. Nós sabemos isso, nós vemos isso na sala de aula. E é interessante que na sala de aula, eu digo assim, eu não recrimino. Pode utilizar desde que utilize de forma correta. E o que eu constato, até mesmo talvez a expressão flagrante seria mais apropriada em relação à reação do sujeito. Talvez passa um trabalho e quando você vê, ele esconde o celular porque está com o chat GPT aberto. Ou seja, mas a questão é, está utilizando? Ótimo, mas qual critério? Qual é a finalidade? Você sabe ler as informações que você obteve com a inteligência artificial ou simplesmente é um Ctrl+C, Ctrl+V aprimorado com IA? Ou seja, voltamos àquele novo questionamento. Cuidado para no ambiente acadêmico, que já emprega a inteligência artificial, para que não ocorra a substituição da nossa autonomia de pensamento, da nossa capacidade crítica. Por exemplo, podemos utilizar inteligência artificial na produção científica? Ou seja, posso utilizar para fazer artigo, posso utilizar para me orientar? Olha, eu mesmo já consultei inteligência artificial para tentar identificar alguma ideia de problema ou de problemática diante de um conteúdo variado de legislação e de conteúdo pesquisável. Mas jamais vou deixar uma inteligência artificial substituir a minha capacidade de construção de linguagem, ou seja, a minha escrita. A questão é, para os nossos acadêmicos, aquela advertência sutil, cuidado para apenas não aprimorar o Ctrl+C, Ctrl+V. Se você obteve algum resultado com inteligência artificial, aplique métodos de validação, confira, ou seja, até mesmo para utilizar a inteligência artificial, precisamos saber ler com eficácia. Isso significa o quê? Não desprezamos e não podem ser desconsiderados os métodos tradicionais de estudo e de ensino. Professor, mas o acadêmico, ele consulta a inteligência artificial, mas no mínimo ele vai ter que ler aquilo que foi produzido. E o que nós verificamos muitas vezes na sala de aula? Resultados, respostas completamente sem nexo,
completamente genéricas, que não guardam nenhuma relação técnica e específica com um estudo de caso, por exemplo, e disso nós constatamos imediatamente o quê? A utilização indevida, incorreta de inteligência artificial. Ou seja, novamente eu friso, inteligência artificial existe sim como uma ferramenta, como um auxílio, como um instrumento que não substitui nem deve pretender substituir a capacidade daquele que a utiliza. É, e realmente eu me interrogo. O doutor colocou que o Galileu já utiliza e praticamente deixa pronto uma sentença, né, para o juiz. Mas aí ele não estaria substituindo a visão do juiz, a sentença, né? Pela ideia inicial dessa própria inteligência artificial, conforme foi divulgado, ele apenas fornece tópicos, ou seja, novamente, é preciso ali a capacidade do julgador, é preciso o olhar humano. E esse olhar humano não está apenas na capacidade ou na necessidade funcional de julgar pessoas. Um aluno uma vez me questionou ao final de uma aula: professor, daqui a um tempo a inteligência artificial substituirá até mesmo os docentes. Mas em que proporção? Em que medida? E até que ponto isso ou essa finalidade é saudável? Por quê? Sabemos, foi noticiado também, que tem uma escola, claro que não apenas uma, mas nos Estados Unidos, que adotou a inteligência artificial e os professores são considerados apenas auxiliadores. Mas o que a inteligência artificial nunca substituirá é esse olhar humano, é essa conversa, é essa troca de experiência socializadora. Portanto, tem inteligência artificial? Tem. Existirá com certeza. Negar isso é se apegar a um tradicionalismo não produtivo e negar até mesmo o desenvolvimento tecnológico. Mas, insisto, desde que seja bem empregada e utilizada para melhorar a qualidade de vida do ser humano. E eu percebo, agora falando da nossa prática docente, que às vezes algumas questões ou até trabalhos que são colocados para os alunos, agora eu entendo que algumas das respostas e trabalhos vêm alucinados, né? Juntamente com a IA. Ele muitas vezes não foi verificar o que realmente ele estava procurando, ele colocou o que estava ali, você vê, e realmente, agora eu sei que resposta eu dou, porque a resposta que ele trouxe estava alucinada, então, né? É esse o critério e o termo utilizado hoje em dia. É bom para a gente alertar, né, todos os alunos para o uso, pelo menos em sala de aula, da inteligência artificial. E hoje são muitas as ferramentas, né? Você tem o ChatGPT, você tem Gemini, você tem até um chinês, o Humanos, você tem o Claudius. Então, você tem vários mecanismos, mas até quando a gente utiliza, muitas vezes, no dia a dia, você percebe erros, falhas, e falhas às vezes grotescas. Momentos assim que houve uma alteração na lei seca, às vezes uma alteração na própria Constituição, uma alteração até não tão recente, não é algo assim daquele ano, às vezes do ano anterior, 2 anos atrás, e a inteligência artificial não lê aquilo, ela não sabe. Você tem que fornecer, porque se você só perguntar, ela não consegue saber que houve alteração. Então ela te traz um resultado de algo que já foi alterado, já foi mudado. Isso acontece, a gente percebe no dia a dia isso aí. É uma falha mesmo da inteligência, né? Ela parece que não está tão atualizada, né? Justamente, porque por vezes na prática, a própria inteligência artificial nos responde que ela não consegue identificar e ler o conteúdo de links ou de sites bastante restritos. Acontece que, se essa inteligência artificial, por vezes, e até mesmo por definição, é o resultado desse acúmulo de informações, para utilizar de forma correta e com o mínimo de segurança, nós precisamos alimentar essa inteligência artificial, fornecer a matéria-prima de conteúdo para essa inteligência artificial e, a partir disso, estabelecer parâmetros para que ela faça uma leitura e uma estruturação de conteúdo. Mas jamais
utilizar essa inteligência artificial dispensando métodos de validação. Ou seja, alucinou, pode ter alucinado, mas constate, faça a verificação, leia atentamente. E eu já verifiquei isso até mesmo em TCC, infelizmente. Por quê? Quando mal utilizada, ela fornece aquela resposta genérica. Então, o aluno, o que fez? E quase foi reprovado. Veio, fez a elaboração do TC, discorreu o texto, elaborou os argumentos, tudo bem. Na conclusão, um texto genérico e totalmente desvinculado da pesquisa que foi realizada. Aí eu questionei, falei, isso provavelmente foi feito com o uso de inteligência artificial. Na próxima versão já veio corrigido, ou seja, usou mesmo. Isso acontece. Então, são falhas que hoje, com a inteligência artificial, antigamente a gente só utilizava buscadores de informações, né? E agora, com a inteligência artificial, você nem tem que buscar as informações, vem tudo pronto. Já tudo prontinho, muitas vezes com falhas, né? É uma nova fronteira dentro do direito, né? Nós estamos diante de uma nova fronteira dentro do direito. E pesquisas como a do doutor só tendem a contribuir para isso. E é necessário usar isso com muita responsabilidade, né? Porque a gente sempre comenta em sala de aula, realmente, tanto para os formandos quanto para aqueles que já são profissionais, é preciso muito cuidado na hora de usar. Não se pode confiar completamente nessa ferramenta, porque ela costuma falhar realmente, né? E a gente tende, muitas vezes até talvez por um excesso de trabalho ou algo assim, a se aproveitar demais e a confiar muito. É uma grande falha que nós temos que tomar muito cuidado, né? Muito bem. Professor José Bruno. O professor fez uma observação interessante, desculpa interrompê-lo, professor. Fique à vontade. O professor falou assim, olha, em razão talvez do excesso de trabalho, de fato, eu mesmo já usei inteligência artificial para produzir um documento pontual, não muito complexo, em razão do acúmulo de atividades. A questão é até mesmo de pessoal, um desafio pessoal, é que por vezes um aluno, ou a depender do contexto, o profissional, não tem esse acúmulo de trabalho, não tem esse acúmulo de atividade, mas simplesmente delega a capacidade de criação à inteligência artificial. Ou seja, vamos ter cautela com esse comodismo. Então, jamais vamos deixar um mecanismo artificial produzir a capacidade de aprimoramento da nossa inteligência artificial, porque a inteligência continua sendo inteligência. A inteligência artificial será aprimorada quando for alimentada, e a nossa inteligência natural se aprimorará gradualmente na medida em que for utilizada, refinada, estimulada e aplicada corretamente em vários contextos de ação e de reflexão humana. Muito bem. Professor doutor José Bruno, o professor José Bruno, eu tenho que ressaltar, além de um grande colega, né? Ele é advogado, ele é professor também de direito, mas, sobretudo, o professor José Bruno, ele é um pesquisador profundo, é um daqueles amantes da letra, né? Eu tenho um grande orgulho da nossa amizade, né? E eu vejo assim como um exemplo a ser seguido, porque no tempo que nos conhecemos, sempre o doutor José Bruno demonstrou essa verve literária, esse gosto pela leitura, pelo estudo, pela literatura jurídica. Então, eu vejo isso como um grande exemplo, doutor. Eu não estou aqui em devaneios, não. É a mais pura realidade. Por isso fiz questão e me senti muito honrado em trazê-lo para ter esse pequeno bate-papo, essa conversa, essa troca de informações, para que os outros alunos, os demais participantes pudessem ter uma noção dessa visão aí da inteligência artificial. E eu tenho certeza que todos deverão ter gostado muito desse nosso pequeno bate-papo, né? Foi uma interação muito boa. Eu agradeço profundamente o tempo que o senhor dispôs para estar conosco aqui, junto à Universidade Unisalesiano. Espero tê-lo em outras oportunidades para falar deste tema e de mais alguns temas que eu tenho que ressaltar. O doutor José Bruno, ele não é versado apenas na inteligência artificial, ele vem se dedicando a isso, mas ele tem várias outras áreas muito interessantes. Inclusive, recomendo os livros dele, que são de aspectos diferentes das áreas jurídicas. Então, realmente tem muito a acrescentar para quem puder ler todo esse material. Eu agradeço profundamente, fico muito grato, espero tê-lo novamente, tá? Doutor José Bruno,
um forte abraço, muito obrigado. Fico aqui para suas considerações finais, fique à vontade, viu? Professor João, eu que agradeço muito a oportunidade ao professor, ao Centro Universitário Salesiano. E, para quem não sabe, se eu e o professor João fomos colegas de doutorado, nós passamos apertos juntos, nós fomos avaliados juntos em seminário, em apresentações. Muitas vezes. Então, exatamente. Então, sabemos muito bem como é esse cenário e, claro, isso alimentou essa amizade, essa proximidade e, com certeza, terá muitos frutos ainda pela frente. Professor, eu basicamente agradeço o convite do professor, me sinto lisonjeado pela oportunidade e pela possibilidade de contribuir cada vez mais, e eu mesmo me convido para contribuir também. Então, eventualmente, em outros encontros, eu estou inteiramente à disposição do professor, e não apenas pela amizade, mas também porque eu conheço o profissional e o professor que o senhor é. Um profissional comprometido com a docência e também com a pesquisa. Dito isso, eu agradeço muito, professor, faço aqui também a devida homenagem ao amigo, ao professor e ao pesquisador. Muito obrigado, professor João e Centro Universitário Unisalesiano. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor José Bruno. Então, até uma próxima oportunidade. Muito bem. E com isso, pessoal, nós encerramos aqui mais essa palestra para o nosso 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Espero que todos tenham apreciado e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá.